Então, olha só, uma coisa muito importante aqui para a gente, que vai ajudar a gente a ser ainda mais adaptável, esse tema agora tem tudo a ver com isso, é IA, inteligência artificial, como empoderar e não substituir o ser humano. Quem vai trazer aqui para a gente essa palestra é o engenheiro para clientes digital natives do Google, Alexandre Oliveira! Palmas para ele, gente! Tudo bom, gente? Boa tarde. Pessoal, queria só, antes, se pudesse colocar no meu slide aquele da mesa, por gentileza. Obrigadão, gente. Estou muito feliz de estar aqui. E feliz de verdade, não é só porque eu estou aqui que eu estou falando, não, porque eu tenho alguns clientes aqui, tenho amigos aqui, então eu costumo vir para cá com bastante frequência. E até vou contar, por isso que eu queria a mesinha ali, porque eu queria contar uma história para vocês. Não, tem uma mesa, acho que é o terceiro slide, porque eu vou explicar uma das coisas que eu gosto aqui de BH, essa aqui mesmo. Por que eu gosto? Eu vim para cá, acho que em setembro do ano passado, vim visitar um cliente, saí do cliente, era uma sexta-feira, e sexta-feira, né? Eu gosto de tomar uma cervejinha. E aí fui esperar esse meu colega, cheguei cedo no bar, era um bar em frente a um hotel Hilton, e é um barzinho bem típico aqui, que tem aqui aquelas mesinhas para fora, ali na calçada, bem típico aqui de vocês, né? E, cheguei lá e tinha umas mesonas parecidas com essa aqui. Essa aqui eu gerei por IA, mas a história é verídica, garanto, tá? E tinha essas mesonas ali fora. Cheguei, achei estranho, uma mesona comprida, só perguntei para o garçom se estava reservado para algum grupo de amigos. Ele falou, não, é assim mesmo, senta aí e fica à vontade. Falei, legal, e é muito legal a proposta, que, aliás, eu não sei se era a proposta do bar mesmo, se o garçom estava me trollando, ainda não sei, só que funcionou, porque você senta lá, começa a chegar a galera e você é obrigado a conversar, não tem jeito, você tem que interagir. Estava sozinho, acabei interagindo, conversando com a galera, muito show de bola. Gostei demais. Então, esse é um dos motivos que eu gosto daqui, de verdade. Mas aí, gente, dado esse contexto que eu dei para vocês, eu sentei na mesa e chamei o garçom. O que vocês acham que eu pedi para o garçom? Dado esse contexto que eu dei para vocês. Vamos lá, me ajuda aí, galera, nessa dinâmica aí. Quem acha que é cerveja aí? Boa, legal. Quem acha que eu pedi água? Ih. Cadeira, então? Ninguém, né? Ó, galera, vocês acertaram, viu? Foi mesmo cerveja que eu pedi. Por que eu estou mostrando isso aqui? Os modelos de LLM funcionam, quem é técnico aqui, desculpa se eu estou simplificando demais, mas funciona parecido com isso aqui. Dado o contexto que a gente dá para ele busca o que é mais provável, a primeira, a segunda, quais são as palavras mais prováveis para completar aquela frase. Mais ou menos desse jeito ele funciona. E como que ele faz isso? Como que ele enxerga, entre aspas, o mundo? Mais ou menos assim, tá? Aqui é uma representação de um banco vetorial, e é mais ou menos dessa forma que esses modelos de LLM enxergam o mundo. Aqui ele busca, nessa base vetorial, as distâncias dessas palavras semanticamente. É o que a turma chama de embeddings, talvez o pessoal já ouviu falar aí de embeddings quando está fazendo hacking. Eu estou mostrando isso aqui porque eu queria lembrar que os modelos de LLM são modelos probabilísticos, não são determinísticos. E eu acho que é importante ter isso em mente, porque, olhando para isso, a gente já começa a pensar ou elocubrar como que eles pensam diferente da gente. Como o ser humano pensa é muito diferente do jeito que o modelo de LLM pensa, né? E aí eu acho que a gente já pode pensar o que um faz bem, o que o outro faz melhor, e se, de fato, um modelo de LLM pode substituir o ser humano, que é o tema da nossa palestra aqui, né? Um tema, aliás, que quase ninguém está falando, né? Hoje mesmo aqui nas palestras, eu acho que eu não vi nenhuma que pelo menos não mencionar IA. E desculpa, galera, mas vou ter que mencionar IA aqui um monte de vezes aqui de novo. Só que eu vou olhar por uma outra perspectiva, tá?
como que a gente pode usar a IA para empoderar o ser humano. Empoderar o ser humano e os negócios, tá? Veja só, não vou fazer um trabalho, um exercício aqui de futurologia, porque com todas essas mudanças que vem acontecendo nesse campo, não dá para a gente nem tentar prever o que vai acontecer, né? Então, vou evitar falar sobre o futuro. Eu acho que a gente vai tocar em alguns assuntos que é como a gente pode se preparar para esse futuro, mesmo a gente não conhecendo, não sabendo como vai ser. Mas eu vou evitar, porque eu não quero passar a vergonha que esse jornalista aqui deve ter passado nos anos 2000, quando disse que a internet era só uma moda passageira, né? Então, vou tentar ficar aqui no presente e ver o que a gente pode fazer no agora. Mas, mesmo não falando de futuro, eu costumo ser bem educado com a minha IA, porque vai saber o que vai acontecer nesse futuro, né? Então, peço por favor, peço por gentileza, e é por aí. Tá, legal, galera. Deixa eu perguntar uma coisa antes de eu me apresentar. Quem aqui já está usando IA generativa, mas usando assim de uma maneira mais intencional? Porque tem várias coisas que tem IA, a gente às vezes nem se dá conta no nosso celular, por exemplo. Mas quem aqui está usando na sua rotina para criar texto, slides, show de bola, na rotina mesmo. E aí vocês acham que estão ganhando tempo, estão ficando mais produtivos? O que vocês acham, quem está usando aí? Sim? Show. Bem legal. Bom, pessoal, eu sou o Alexandre, eu sou engenheiro, a gente chama de engenheiro de cliente no Google Cloud, tenho aí uns 25 anos, mais ou menos, na área de tecnologia, já trabalhei em várias startups, algumas aceleradoras, passei por Nokia, por IBM, agora estou no Google Cloud nesse momento. E o que eu faço lá? Eu trabalho no campo, o que eu quero dizer com isso, trabalho ali com os clientes, apoiando meus clientes nos projetos de tecnologia em geral, com cloud. E claro que, atualmente, a maioria desses projetos acaba sendo projetos de IA, tradicional ou com IA generativa. E eu acabo conversando com muitos clientes, por isso que hoje eu estou aqui, para falar um pouquinho o que eu ando vendo, o que o pessoal está fazendo, onde está funcionando. Quero compartilhar isso com vocês, porque essa possibilidade que eu tenho de estar com esses clientes é fantástico, eu diria, porque dá essa visão do que na prática está funcionando. Onde tem valor, onde a gente tropeça, onde que a gente tem que melhorar, o que são os maiores bloqueadores para isso funcionar, né? Agora, gente, por que a gente está falando tanto de IA agora? Porque se a gente for olhar para trás, IA já está na vida da gente já há algum tempo. Eu estava fazendo uma pesquisa e encontrei um modelo de score de crédito que um banco implementou em 1989. Algumas palestras hoje o pessoal estava comentou até que se a gente for olhar para as raízes mesmo, matemática e estatística aplicada, isso é muito mais tempo atrás. Mas olhando aqui mais para o tempo moderno, IA já está faz tempo aí em score de crédito. Duvido que os dados de vocês não passam por algum modelo de IA, uma detecção de fraude. Imagine só, os bancos hoje em dia, será que seria possível escalar sistemas de detecção de fraude, ou mesmo score para crédito, se não tivesse machine learning por trás? Acho que hoje ia ficar difícil conseguir escalar sem isso. E eles já usam há muito tempo, né? E a gente também já está com isso hoje na palma da nossa mão, quando a gente vai tirar nossa fotinha, colocar aquele filtrinho, quando a gente usa search, ads, tradutor. Os modelos de arquitetura de transformers, que são a base desses modelos de IA generativa, que foi ali desenhado no Google, já está no search e no translator já há algum tempo já. Então, a IA já está nas nossas vidas já há um tempo e já está na palma das nossas mãos, né? Porque só agora que está todo mundo falando disso. Vamos colocar aí, sei lá, mas falando mais agora nos últimos 2 anos, talvez? Bom, será que a gente já está numa era da IA? Olha, eu acho, na verdade, eu vou até parafrasear o professor Andrew Ng, que é um dos maiores especialistas de IA do mundo,
Ele disse que a gente está entrando já numa outra era, na era da democratização de IA. Democratização de IA, por que será? Gente, vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos olhar, vamos lembrar de quando a internet surgiu, ou até um pouco antes. Ali na década de 80, quando a internet era fechada para um grupo seleto ali de pessoas, cientistas, universidades. Essas pessoas já trocavam alguma informação, tinha alguma espécie de e-mail, mas era muito restrito para algumas pessoas e era muito para alguns use cases muito específicos. E quem acessasse, quem tinha acesso a isso também demandava um conhecimento técnico bastante específico. Era alguma coisa parecida com isso aqui. Na verdade, aqui está até bonitinho, porque é o protocolo Gopher, que na época era um concorrente ali do protocolo HTTP. Então, o que acontecia? Isso já existia, só que a sociedade em geral não tinha nem conhecimento disso. Não sabia o que era isso, não ouvia falar. Enfim, estava no porão, escondido. Aí lá para meados dos anos 90, começo dos anos 90, surgiu o browser. E aí o que aconteceu? Surgiu o browser, isso democratizou o acesso à internet, de certa forma. Por que ele democratizou? Ficou mais fácil da gente acessar. Com essa nova interface, ficou mais fácil para a população em geral, para a sociedade em geral, que não tinha um conhecimento técnico tão específico assim, pudesse acessar. Claro, no começo ali, era mais publicação de conteúdo, troca de informação, não tinha muitas aplicações ali. Mas claro que, a partir dali, muitas coisas começaram a surgir. Essa interface empoderou vários negócios. Porque daí surgiram empresas que a gente conhece até hoje e vários outros modelos de negócio, enfim, Amazon, Netflix, que foi empoderado por conta do surgimento dessa nova interface. Não só os negócios, não. Os humanos também, né? Porque eu lembro, quando eu estava no colégio técnico, ali pelos idos de 96, 97, cara, isso me empoderou também. Porque eu passei a ter acesso à informação que eu jamais teria tido se não existisse essa interface. E, com isso, ela empodera não só empoderou os negócios, como empoderou o ser humano. É por isso que eu quero trazer aqui, dividir minha próxima parte da palestra em duas sessões. Uma que eu estou chamando de alfabetização de IA, que eu vou explicar por que eu estou usando esse termo, exatamente esse termo alfabetização, e o empoderamento do humano, que aí eu quero mostrar o que eu estou vendo na prática, o que já está fora do porão, que a gente já pode usar no dia a dia, muita gente aí já está usando no dia a dia. Quero mostrar um pouquinho do que eu estou vendo nas empresas e o que já está na mão da gente que a gente pode usar. Tá bom? Então, nesse tema de alfabetização de IA, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Esses dois números, 83 milhões e 120 milhões. Eu não vou falar o que é agora, vou deixar aí, depois eu volto nesse tema, guarda esse número aqui, depois a gente volta nele. Por que eu estou usando alfabetização de IA? Vou contar outra historinha, mas agora bem do passado. Se a gente voltar aí, centenas de anos atrás, não era todo mundo que era alfabetizado, não era todo mundo que sabia ler e escrever, mesmo porque a sociedade não via uma necessidade real de poder estabelecer alguma comunicação escrita, e também porque uma elite política, econômica e religiosa queria manter esse empoderamento, esse poder para eles, né? Uma maneira também de manter esse poder. Mas a sociedade, em geral, não dava muita bola para isso. Então, não eram todos que eram alfabetizados. Quem quisesse poder ler algum livro religioso ou algo assim, ia na igreja, não tinha aquela necessidade para executar o seu trabalho, ser alfabetizado. Não é? Legal. Só que em algum momento a sociedade acabou percebendo que, a sociedade em geral,
e até mesmo certa parte da elite entendeu que se a sociedade fosse alfabetizada, pudesse ler e escrever, a gente podia ter uma sociedade mais rica, podia ser produtivo, podia produzir mais. Tá? E me parece, eu estou tentando fazer uma comparação aqui com o momento atual, porque eu acho que hoje, de certa forma, a IA ainda está restrita para alguns grupos. E eu acho que é um excelente momento para a gente começar a se alfabetizar nela e ajudar a escrever mesmo esse futuro. E não deixar isso restrito a um grupo seleto. E aí eu acho que isso é para todo mundo. Eu vi muitos jovens aqui, eu sei que tem gente de universidades, mas eu acho que isso vale para qualquer nível de experiência, para qualquer profissão. Me parece um bom momento para isso. Tá? E aí eu vi essa frase, alguns palestrantes já comentaram essa frase hoje aí, mas eu acho que vale uma reflexão em cima dessa frase. Que a IA não vai substituir os humanos, mas os humanos com IA substituirão humanos sem IA. Essa frase aí eu acho que vale uma reflexão no sentido de, eventualmente, todos nós como sociedade ou nos negócios, nós vamos ter que adotar IA. Não tem jeito. A gente já passou por outras mudanças tecnológicas e a gente acabou absorvendo isso com o tempo, então acho que, eventualmente, todos vão ter que absorver e utilizar isso no dia a dia. Agora, o que eu quero dizer com essa alfabetização? Não quero dizer que todo mundo aqui tem que ser um especialista em IA, sair programando algoritmo. Não é isso que eu quero dizer. Embora seja um bom momento para quem tem interesse. Mas não é isso que eu acho que tem que ser. Não é todo mundo especialista em IA. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a gente aprendeu gramática na escola. Eu aprendi gramática na escola, considero até que escrevo razoavelmente bem, mas não sou o Machado de Assis, né? Nem um Jorge Amado. Mas escrevo bem. Um outro exemplo, a gente entra num programa de MBA. A gente entra num programa de MBA e tem uma série de matérias. Tem tecnologia, finanças, vendas, e lá no meio, contabilidade. Quem entra num programa de MBA, será que a maioria quer ser contador? Acho que a maioria não quer ser contador. Talvez o cara queira gerir um negócio. Só que contabilidade é linguagem dos negócios. Então, o cara que vai gerir um negócio, ele precisa entender os termos, saber onde aplica, como aplica a contabilidade. E aí eu acho que é mais ou menos por aí que a gente precisa. Ter um conhecimento de IA o suficiente que a gente possa entender para que tipo de problema serve determinado tipo de modelo. Onde eu aplico, como eu posso aferir a qualidade de um modelo, como que eu posso entender esse modelo, entender os casos de uso desse modelo. Então, eu acho que é nessa linha o que a gente precisa entender ou aprender sobre IA. Não ser especialista, mas poder ter essa noção, essa alfabetização, esse letramento em IA básico que possa te sustentar ou te ajudar a entender casos de negócio, a entender onde aplicar. Tá, só que tem um problema complexo aí. Pode ser visto como um problema ou pode ser visto como uma oportunidade. Aqueles números que eu mostrei ali, é uma pesquisa que a IBM fez, faz aí alguns aninhos ali, mas eu acho que ainda é muito válida. 120 milhões de pessoas no mundo precisam ser retreinadas em IA nas 12 maiores economias do mundo. Coloquei ali o número da população da Alemanha só para dar uma ideia de grandeza, mas se a gente for comparar com o Brasil, é quase metade da população do Brasil que precisaria ser retreinada nas maiores economias do mundo em IA. Por que eu estou mostrando isso aí? Porque eu acho que isso faz a gente pensar em algumas coisas. Uma é o seguinte, quando vocês olham para isso, vocês acham que é ruim ou é bom? Bom. Eu acho que, dependendo da perspectiva que a gente olha, pode ser bom também. É um desafio. Impacta os negócios, impacta. Mas eu acho que pode ser bom também, porque isso mostra o tamanho da oportunidade. Não só para negócios, mas para a gente como humanos. Porque
mostra que a gente não está no fim de uma onda, está no começo dessa onda e um bom momento para a gente embarcar. Então, eu vejo isso como uma oportunidade para a gente, humanos, profissionais, e para empresas, e para os negócios. Outra coisa que me faz pensar aqui, esses números, é o seguinte: a gente tem que trabalhar nas empresas em upskill e reskill dos nossos profissionais, porque não vai ter profissional para toda essa demanda. Não adianta querer sair no mercado, tentar achar esses profissionais, porque se todo mundo for atrás, não vai ter como atender toda essa demanda. O que eu quero dizer? As empresas precisam se preocupar em fazer essa alfabetização dentro de casa. Hoje a VP de tecnologia aqui da Algar estava aqui, dando uma palestra de manhã, e ela estava contando que lá na Algar eles incentivam o intraempreendedorismo. Então, o que eles fazem lá? Eles incentivam com concursos os profissionais trazerem ideias que vai passar por uma banca, e essas ideias, as melhores ideias avaliadas na banca, eles investem para transformar em protótipo. Cara, achei isso sensacional, porque isso, além de ser um jeito de incentivar que as pessoas aprendam, que tentam inovar dentro de casa, elas incentivam que essas pessoas se eduquem, seja lá qual seja a proposta que eles vão trazer, se é alguma disrupção tecnológica ou é algum processo, mas incentivam que as pessoas se eduquem. Então, achei muito bacana essa iniciativa. Então, eu acho que, olhando para esses números, eu vejo oportunidade, vejo que não vai ter jeito, a gente tem que fazer o upskill. Um exemplo que eu vi bem bacana, o livro do iFood, o cientista executivo, o que eles fizeram lá? Eles decidiram que todo mundo da empresa ia ter que aprender SQL. Todo mundo. Não interessa qual era a função. Por quê? No livro eles comentam isso. Eles querem ser reconhecidos como uma empresa de AI first. Legal. Se a empresa quer isso, o que ela precisa? Se ela quer ser reconhecida como tal, dados para ela vai ser essencial. E se dados é essencial para ela, cara, todo mundo tem que saber como adquirir esses dados e analisar. Então, por isso eles decidiram, cara, de cabo a rabo, nossos funcionários vão ter que aprender o básico de SQL. Não acho que é fácil, é difícil fazer isso. Tem uma questão de cultura, tem uma série de coisas, o momento do indivíduo, mas eu acho que é alguma coisa que a gente tem que tentar, olhando como companhia. Tem uma série de outras coisas que eu acho que funciona também muito bem nessa seara da gente tentar fazer o upskill dentro de casa. Quem é cliente Google Cloud, a gente faz diversos workshops com clientes, e aí de diversos níveis, desde o mais básico até para o usuário de negócio ali na ponta, até os mais complexos. Então, acho que vocês também, trabalhando com os parceiros, conseguem trazer isso para dentro de casa. Acho também que as companhias, as empresas, as startups têm que pensar em eventos como bootcamps também, ou dentro de casa, ou junto da comunidade, inclusive, por exemplo, junto com a Orb, desenvolver esses bootcamps para trazer ideia, para integrar o pessoal. Acho isso muito bacana, funciona muito bem tecnicamente e incentiva as pessoas, já colocando a mão na massa, que pode até trazer algum tipo de resultado ali, um protótipo, uma ideia bacana para colocar já ali mais na prática, no dia a dia. Tá? E também os treinamentos que a gente tem disponível online. Pô, Coursera, cara, tem muito treinamento bom. Aí, o que eu quero dizer com isso? Tem que vir também da gente, como indivíduo, buscar esse conhecimento, sabe? Aquela mentalidade do lifelong learner. Hoje a gente tem que ter essa consciência de que a gente vai ter que estar sempre aprendendo, que a coisa muda muito rápido. Então, também tem material, bastante coisa disponível na internet, no Coursera, no Cloud Skill Boosts do Google Cloud. Tem aonde a gente buscar essa informação. Tá? Então, gente, acho que a alfabetização de IA era isso que eu queria passar de mensagem para vocês.
é o momento, é a onda, acho que a gente tem que embarcar. Agora eu vou falar um pouquinho do empoderamento do humano e o que eu estou vendo nas empresas, na prática, o que eu vejo que está, de certa forma, funcionando, o que está indo bem. Essa pesquisa aqui foi feita ano passado, aliás, tem uma mais recente, não deu tempo de atualizar, que saiu na sexta-feira, mas saiu uma de 2024. Se vocês buscarem lá por Google Startups Research, vocês vão ver essa pesquisa. E legal que a pesquisa é feita pelo Startups do Brasil, então todas as informações e os dados que vocês vão observar lá é do Brasil, tá? Mas tomando como referência essa de 2023, depois que as empresas aplicaram AI, onde que elas viram mais resultados? A maior parte das empresas viu em aumentar a eficiência operacional. É engraçado que a primeira vez que eu vi isso aí, quando começou essa onda de IA generativa, eu imaginava que a maior parte das empresas ia acabar se beneficiando disso no desenvolvimento de novos produtos. O que você acaba vendo, mas não é a maioria das empresas, porque não é tão fácil monetizar um produto de IA. Agora, se a gente olhar para a eficiência operacional, eu acho que é ali que está a maior parte das oportunidades mais que você consegue ver valor mais rápido, que você consegue aplicar mais rapidamente, porque às vezes é uma coisa não tão complexa, como, por exemplo, usar um software de colaboração como o Workspace e você poder compor o e-mail mais rapidamente, elaborar uma planilha. Então, eu acho que ali, na eficiência operacional, você consegue observar o resultado mais rapidamente. Então, eu acredito que é por isso que a maior parte das empresas acabam vendo valor ali na eficiência operacional. E essa pesquisa bate com o que eu vejo no dia a dia dos clientes também. A maior parte dos meus clientes acabou tendo ganho ou acabou se direcionando para trabalhar em algo, em algum projeto que traga essa eficiência operacional. Mas queria colocar uma definição aqui do que é essa eficiência operacional. Eu trouxe essa definição que diz que tem a ver com a capacidade de uma empresa em fornecer produtos ou serviços de maneira mais econômica, sem que isso prejudique a qualidade, serviço ou suporte. Legal, gente, se a gente for traduzir isso aí, é fazer mais com menos. É isso, fazer mais com a mesma quantidade de recursos, de pessoas, em menos tempo. É isso. Não é outra coisa. Então, tendo isso em mente, que eficiência operacional é fazer mais com menos ou fazer mais com o mesmo, o que a gente pode olhar baseado no que esses modelos de IA generativa faz bem? Onde a gente consegue aplicar isso na nossa rotina ou ali em algum processo de negócio? Bastante gente aí falou que já está usando, imagino que algumas coisas que talvez até esteja listado aqui, mas quem não está usando de maneira nenhuma ou está usando muito pouco, queria que desse uma olhada aqui e refletisse também se não tem nada que aí poderia melhorar um processo, agilizar alguma coisa da sua rotina. Eu acho que pode ter, sim. Vamos dar uma olhadinha no que a gente vê que o LLM hoje faz muito bem. Criar, eu acho que é o principal, né? A primeira coisa que vem na cabeça é o criativo. Então, gerar campanhas de marketing, enfim. Só que eu acho que tem algumas coisas ali em cima desse criar que pode ser de certa forma, não é criar uma história ou criar alguma campanha de marketing. Criar em cima de algo. Você está vendo uma. Vou dar um exemplo mais prático. Imagina se você tem um marketplace, e nesse processo de marketplace você tem vários, diversos tipos de empresa. Desde as pequenas, desde do comerciante individual, etc. Então, um problema que marketplace tem
com essa variedade de pequenos negócios e de indivíduos subindo, a descrição dos produtos nem sempre vem ali muito bem descrita, ou com erros gramaticais, ou talvez não chamativo. E se você usa isso para automatizar, você subiu ali um produto, uma camisa, e a IA poder gerar a descrição de uma camisa de uma maneira ali mais bem elaborada para chamar mais atenção. Isso ela faz muito bem, tá? Sumarizar, ou fazer resumo de conteúdo, isso é uma das coisas que eu uso bastante, acho que a maioria de vocês deve usar também, porque isso ele faz muito bem. Então, resumo de papers, por exemplo. Mas se eu quero usar isso também, se eu pensar dentro do nosso negócio, se eu quero... Imagina eu fazer uma base de conhecimento para os meus funcionários, quem não tem aí uma área de RH que o funcionário tenha, sei lá, às vezes, dúvida de como tirar férias, como que vai funcionar o depósito do 13º. E se você pega essa base que você tem e disponibiliza para a IA generativa e cria ali uma interface para que os seus funcionários possam interagir e ter essas respostas automaticamente. Né? Explicação de conteúdo de código. Imagine só para ajudar os devs que estão fazendo o onboarding, poder ficar produtivo mais rapidamente. Essa parte de descobrir, nessa mesma linha da gente, de repente, organizar todos os seus documentos que você tem, baseado no conteúdo dele, e fazer alguma espécie de classificação e organizar dessa forma. Ou mesmo também para você formar uma base de conhecimento para os seus funcionários internamente. E automatizar, automatizar tem uma quantidade imensa de uso de casos de uso, e esse primeiro aqui, extração de informações de contrato, esse tipo de tarefa ele faz muito bem. Vou dar um exemplo de um cliente que tem um processo de onboarding. Nesse processo de onboarding, ele precisa capturar esses documentos e extrair os dados ali. E são vários tipos de documento. Eu preciso extrair uma série de entidades, como nome, data, endereço, enfim. No modelo tradicional de IA, sempre que entrava um novo documento, o que ele precisava fazer? Ele precisava pegar um algoritmo específico, precisava pegar uma porção de dados de exemplo desse novo documento e precisava treinar esse modelo, aferir esse modelo e aí sim utilizar esse modelo para fazer essa extração. Esse processo demorava de 3 a 4 semanas. Cara, com IA generativa ele reduziu isso para quase zero, porque ele não precisa de toda essa quantidade de dados para treinar e ele não precisa, de fato, treinar. Se puder, se vocês quiserem, depois por curiosidade, fazer um teste, joga algum documento, ou um contrato simples, ou algum documento de vocês, lá no Gemini, e pede para ele extrair aquelas informações e jogar para você num JSON, por exemplo. Funciona muito bem, gente. E não é uma coisa complicada de fazer. É alguma coisa que dá para colocar na rotina de vários negócios, de vários processos, de várias coisas que a gente faz no dia a dia. Classificação é outra coisa que ele faz muito bem. E aqui é a mesma coisa. Imagine fazer classificação. Imagina que eu tenho uma série de feedbacks dos meus clientes e quero classificar aquilo, eu sou um CSM, e quero classificar aquilo para fazer uma análise de sentimento desses feedbacks para eu saber quem que eu vou priorizar para atender. Antes eu teria que treinar esse modelo, trazer uma porção de dados, etc. Hoje, para quem usa o Google Workspace, já está disponível ali no Sheets, um painel lateral que tem o Gemini. Se você tem essa planilha de feedbacks e pede para ele, classifica para mim, faz uma análise de sentimento de cada uma dessas respostas. Está ali na mão para a gente. Então, diminui muito o tempo de várias tarefas que a gente faz no dia a dia. E isso ele é muito bom de fazer. E criação de código, geração de código, vocês já devem ter visto bastante sobre isso aí. Ajuda. Vou até mostrar alguns exemplos aqui. E mesmo que não ajude, não vá fazer todo o trabalho do desenvolvedor, mas se você vai tirando ali pedacinhos de tempo do que um desenvolvedor faz,
no final do dia você ganha um extra time ali, né? Só o fato da gente não ter que ir no Stack Overflow procurar aquele pedacinho de código ali já salva um puta tempão aí. Gente, só para ilustrar um pouquinho melhor, eu coloquei aqui 2 jornadas, uma do desenvolvedor e outra do CSM, para ilustrar um pouquinho, materializar isso aí. Então, imagine só um desenvolvedor, ele tem no seu dia a dia, responder e-mail, codificar, meeting não tem jeito de reduzir, né? Infelizmente. Revisão, meeting de novo à tarde, codificar e fazer alguma investigação de bug. Para cada um desses itens aí, a gente tem alguma IA generativa que pode atuar. Então, se eu consigo algum tempinho ali para me ajudar nas respostas dos e-mails, e aí eu consigo, com o meu Code Assist, eu consigo gerar testes unitários automaticamente. Na revisão de código de um coleguinha, se eu tenho assistência de uma IA para ir me explicando o que aquele código está acontecendo, ou mesmo na interpretação de um bug, se eu vou nessas minhas tarefinhas, tirando nem que seja um pouquinho, no final do dia eu tenho um extra time. Eu tenho ali um aumento na minha produtividade, né? E aí, como que a gente faz isso com os produtos do Google Cloud? Vou dar alguns exemplos aqui. Aqui o que a gente está vendo? Esse é o Gemini Code Assist, que é o assistente do desenvolvedor integrado na IDE, ajudando na criação de códigos a partir ali de comentários. Você já deve ter visto isso por aí. Ele me auxiliando na compreensão de código. Isso eu acho que é bacana, porque esse exemplo que eu dei do onboarding pode ajudar muito a diminuir o processo e deixar esse desenvolvedor mais produtivo, mas também para tentar encontrar bugs, tentar encontrar problemas ou se adiantar a problemas. E acho que esse é um dos casos mais comuns, geração de testes unitários. Isso ele faz muito legal também, adianta um belo de um tempo. Então você vai tirando isso na jornada aí do desenvolvedor aqui no caso, e você ganha tempo, você ganha produtividade. Empodera você de certa forma. Se a gente olhar para a jornada de um Customer Success Manager, também é a mesma coisa. Tem várias tarefinhas ali durante o dia. Responder cliente, fazer planejamento de um projeto, talvez lidar ali com incidentes, direcionar para suporte, enfim, uma série de coisas. Tá. E se ele tem o apoio, e aqui eu acho que não é... Aqui eu acho legal que é um empoderamento, não é nem no sentido de... É empoderar mesmo, não é no sentido de economizar tempo. Porque, cara, se você tem um assistente tomando nota para você numa meeting, você consegue concentrar, focar totalmente no seu cliente. Então, te empodera para que você consiga focar no que de fato importa. Eu acho muito legal isso aqui. Apoia muito, empodera de verdade. E se você tem alguém ajudando você a responder os seus e-mails? O exemplo aqui eu acho legal. Às vezes você vai lá, você precisa responder alguma coisa rapidamente, você tem os 3 bullet points que você pegou de uma reunião, vai retornar para o seu cliente, pede para o Gemini, pede para o seu assistente elaborar melhor o e-mail para você retornar. Parece pouca coisa, né? Mas eu estava fazendo uma continha, mas se a gente, nessas tarefinhas, a gente economizar 30 minutos por dia, ela dá 6 horas no mês, aproximadamente. É quase um dia de trabalho. E essa aqui é um dos que eu mais gosto, que eu não gosto de fazer planilha. Isso aqui me ajuda demais. Não tenho mais problemas para fazer planilha. Que imagine, então, se eu preciso, esse CSM, então, precisa estruturar um project planning, ou aquele exemplo que eu dei, de analisar os feedbacks de clientes para ele poder priorizar. Salva tempo, empodera o CSM e empodera os negócios. Pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que tenha trazido algumas ideias novas de como vocês podem explorar. Eu estou deixando aqui meu contato no LinkedIn. Quem quiser trocar ideia, pode me chamar lá.
e aproveitem, entrem nessa onda, porque a gente está só no começo, tá bom? Obrigado, gente. Prazer estar aqui com vocês. Fala, Alexandre. Ó, eu não sei se é concorrente de vocês, mas eu queria falar que você falou de anotações, né? O Google tem alguma IA de anotações? Sim, tem sim. Qual cara. o nome? É dentro do Workspace, tá você embedado usando. ali. Sério? Sim, é só Porque eu você estou dar usando uma que Workspace. chama Fathom, Aham. aí eu subo lá no... Inclusive funciona com Meet, aí acaba a reunião, tá tudo anotado, bonito Mas você demais, sabe onde velho. esses caras aí guardam os dados, cara? Aí então, é outra. cara. Você também, né, velho? Não dá nem pra gente ficar feliz, né? Mas é Então, verdade, viu, gente? não Presta é? atenção, viu? Tem que saber onde o negócio tá, né?